Eu falo muito da intuição nos meus vídeos. E uma pessoa me pediu para fazer um vídeo falando da diferença entre a intuição e a presunção. Porque ela disse que algumas pessoas poderiam confundir essas duas coisas, né? Mas elas não têm nada a ver. O que é a presunção? Ela é uma arrogância? É uma falta de humildade? É uma prepotência? A presunção ela tem vários significados, é claro, né? Mas é uma arrogância, uma prepotência. É a pessoa achar que ela é a dona da verdade, que ela sabe tudo, que ela sempre tem razão. Isso é uma pessoa presunçosa, né? Mas isso não tem nada a ver com a intuição, porque a presunção ela surge da mente humana, desse intelecto educado de forma errada e unilateral, que presta atenção apenas em pensamentos rígidos, que quer influência, que quer poder, que quer domínio sobre outras pessoas. E o intelecto de um indivíduo assim acaba se desenvolvendo no sentido de articular mecanismos para influenciar outras pessoas e querer sempre ter razão e ser o dono da verdade. Então, a presunção é isso. A presunção ela não é uma qualidade espiritual, não é algo intuitivo, mas é um artifício mental de pessoas arrogantes e prepotentes, que querem ser mais que os seus semelhantes, que querem impor a sua visão para dominar as outras pessoas. Já a intuição, ela é o quê? O que é a intuição? É um sentimento que parte das profundezas do ser, do verdadeiro eu da pessoa. Abdrushim explicou muito bem a intuição em sua obra Na Luz da Verdade. Quem quiser compreender o que é a intuição, leia a obra Na Luz da Verdade. Existem capítulos específicos falando da voz interior, da intuição, mas esse tema perpassa toda a obra de Abdrushim. E a intuição, ela é um sentimento, não um sentimentalismo, um vício, né? Uma paixão, uma pendência, um apego, mas sim um sentimento que difere dos sentimentos terrenos, dos sentimentos corporais, dos sentimentos intelectivos, porque o próprio intelecto com os seus pensamentos, ele pode fazer com que surjam sentimentos também, mas na via contrária, de fora para dentro, a pessoa pode pensar sobre uma determinada coisa de forma forçada e isso acaba gerando um sentimento, mas não um sentimento intuitivo, um sentimento intelectivo. E muitas pessoas confundem isso com a intuição, como confundem as falsas emoções, os vícios, as paixões, as pendências, os impulsos imediatistas com a intuição, coisas que não têm nada a ver, coisas que não têm nada a ver. A intuição, ela é muito simples, ela é singela, ela é direta, ela traz uma harmonia, porque quando a intuição está atuando dentro do ser humano, ele enxerga as coisas com clareza, não de forma impulsiva, por meio de emoções imediatistas, mas a intuição ela é muito serena, muito equilibrada. Ela indica caminhos ao indivíduo em momentos decisivos de sua vida. Quando ela está desperta, é claro, né? O problema é que a maior parte das pessoas vive numa frequência demasiadamente mental. Esse cérebro frontal aqui, educado por ideologias, pelo ambiente externo, dominado pelas formas de pensamento que constituem um anel trevoso que hoje envolve a Terra, que é uma densa camada de energias negativas, tudo isso age sobre a mente humana, fazendo nascer a presunção, a arrogância, ou os sentimentalismos, as más emoções, essas emoções imediatistas. E muitas pessoas
se frustrando com esses sentimentalismos, os confundindo com a intuição, por fim, renegam todos os sentimentos, todas as emoções, confiando apenas na razão fria e calculista. Então, isso são os extremos. De um lado, essa razão fria e calculista que se preocupa apenas com resultados materiais, e do outro lado, os vícios, as paixões, as más emoções, os impulsos imediatistas, sendo que tudo isso é resultante desse desequilíbrio mental, onde a mente se sobrepõe ao espírito, o sufocando. Então surgem diferentes formas de distorções, mas todas essas distorções têm uma mesma origem. A negligência espiritual, a dormência do espírito, a indolência espiritual, como explicou Abdrushim. Onde o espírito está indolente dentro do indivíduo, onde o espírito dorme, ele se deixa orientar apenas pela mente. Mente esta governada pelas formas de pensamento ou pelas tendências do ambiente externo, e assim o ser humano não chega a descobrir o seu verdadeiro eu, não consegue sentir as intuições dentro de si, passa uma vida toda sobre a terra e não desperta. E o único modo de nós sermos nós mesmos, de nós crescermos espiritualmente e evoluirmos, é identificando a intuição, deixando a intuição governar a vida. Mas isso apenas poucas pessoas fazem nos dias atuais, porque uma vez que a intuição desperta, ela exige mudanças por parte do ser humano. Muitas pessoas até empreendem os primeiros passos nessa caminhada espiritual, mas quando vêm as mudanças que precisam ser empreendidas, mudanças internas, né? Porque tudo começa de dentro para fora, logo desistem. Então as pessoas desistem muito fácil. Daí entram em religiões, acabam se acomodando, né, em torno de dogmas religiosos, acreditando que isso é espiritualidade, que isso poderá indicar o caminho da salvação, sendo que apenas representa a estagnação espiritual. O espírito continua dormindo, o ser humano toca a sua vida no piloto automático desse cérebro frontal, que não atende às exigências do espírito, que se manifesta intuitivamente. Então a intuição, ela é a voz interior, ela é a voz do verdadeiro eu, é a fala do espírito, que se manifesta por meio de sentimentos. Esses sentimentos tocam o plexo solar, o cerebelo, ele faz uma primeira adaptação e depois cabe ao cérebro frontal formular as palavras e os pensamentos, né? Mas poucas pessoas atuam dessa forma. As pessoas estão adormecidas por dentro, vivendo de forma mecânica, segundo os interesses, os desejos e a presunção desse cérebro frontal aqui, que recusa os sentimentos intuitivos, né? Então o ser humano, ele precisa despertar a sua intuição. Ele precisa viver intuitivamente, porque somente assim se torna um ser humano de fato. Do contrário, é apenas uma carcaça, uma máquina carnal, que não consegue sentir coisa alguma. Por que as pessoas são tão infelizes hoje? Por que estão tão infelizes? Porque não conseguem sentir nada dentro de si. É preciso sentir a energia, a força da vida dentro de si, para ser feliz. Uma que o espírito, quando desperta, ele se conecta também a esferas mais elevadas que a terrena, e assim o indivíduo recepta dentro de si as irradiações espirituais que o preenchem e fazem com que se sinta preenchido, equilibrado, feliz e contente com a sua vida. Então a intuição não tem nada a ver com a presunção. A presunção está aqui, nesse cérebro frontal arrogante,
que acredita ser o dono da verdade, que recusa tudo o que é espiritual, confiando apenas na matéria, nas ideologias políticas, nos conceitos vigentes, nos dogmas religiosos, nos modismos. Então, quando não existe vida interior, quando não existe um espírito ativo dentro do ser humano, ele tende a se tornar presunçoso. Ele tende a ser presunçoso, porque a presunção ela é resultante de uma atividade mental em demasia, que por fim estrangula a vida espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!